Olha, obrigada de verdade, todo mundo que está aqui, da minha comunidade, da comunidade da Bija. A gente fica muito agradecida com todo esse amor, todo esse carinho. Sabe por quê? Essa live, esse conteúdo foi feito para vocês, para todo mundo que está aqui hoje, com muito carinho, muito amor. E aí, ótimo, ela colocou aí para vocês acompanharem. E eu vou começar falando um pouquinho como que isso tudo surgiu, né? O Bicamodara é um projeto que eu criei lá em 2018 para contar histórias de mulheres ao meu redor, minhas amigas, pessoas que eu acabei conhecendo na minha vida e que têm uma história foda e que são, assim, empoderadas, que têm uma coisa muito legal, que têm alguma ferramenta para compartilhar. E foi exatamente assim que eu conheci a Bija. Então, estou muito animada. Vou deixar a Bija falar agora como que aconteceu terapia corporal, como que isso aconteceu na vida dela, para vocês verem que ninguém nasce especialista, né? Ninguém fica... É uma coisa assim, acontece com gente como a gente, de verdade. Então, vou deixar a Bija aí falar um pouquinho, contar a história dela pra gente. Vai lá, Bija. Beleza, então vou contar um pouquinho como que eu entrei nesse mundo do Tantra e das terapias corporais, e aí a gente vai mergulhando nos assuntos que a gente propôs. A Ana me perguntou, né, e eu compartilhei um pouquinho da minha história com ela, de que eu não tinha nenhum conhecimento sobre esse mundo, né? Eu cresci também totalmente desconectada de processos que colocam a gente em contato com o nosso corpo e com a nossa sexualidade de uma forma plena. E aí eu fazia faculdade em Ouro Preto, na UFOP, de engenharia ambiental. E eu conheci o Tantra, eu estava no último semestre de engenharia ambiental. E eu estava num momento que eu já não estava muito bem, que eu já estava, assim, entrando numa bad, com várias questões que estavam acontecendo, o sistema de Ouro Preto, a pressão dentro da universidade, enfim, várias coisas acontecendo que eu não estava muito legal. E aí me deu a louca e eu falei, eu vou para um retiro, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. E aí eu perguntei para alguns amigos meus da engenharia ambiental e falei, pessoal, se alguém conhecer algum retiro, alguma coisa legal para fazer, fala comigo porque eu quero fazer alguma coisa diferente, que eu não aguento mais essa vida aqui. E aí uma amiga compartilhou de um lugar que se chama Comuna Metamorfose, que é um retiro que fica no sul de Minas, no alto da Serra da Mantiqueira. E ela disse para mim que ela ia para lá fazer trabalho voluntário e com o trabalho voluntário ela conseguia participar dos cursos, dos workshops que aconteciam lá. E aí eu entrei no site e vi que ela me falou mais ou menos sobre experiências que ela teve com o renascimento, que é uma técnica de respiração, que ela saiu do corpo e ela viu ela criança com a mãe dela e abraçando e ressignificando coisas da infância. E aí eu falei, tá, mas que droga você usou? E ela disse assim, não tem droga, foi só respiração. E eu, não, o que você cheirou? O que você usou? O que você fumou? E ela falou, não, é só respiração. E eu, putz, como que é isso? Aí eu lembro que eu entrei no site do Metamorfose, que é um espaço de Tantra do Brasil, um lugar que trabalha com Tantra e com Renascimento, que eu me formei lá. E eu li o site inteiro, não entendi nada, mas alguma coisa vibrou no meu coração e eu me inscrevi para ir para lá. E eu fui para lá ficar 20 dias no trabalho voluntário. E aí foi quando eu recebi a minha primeira massagem tântrica, fiz a minha primeira meditação tântrica, fiz o meu primeiro renascimento e aí tudo começou a mudar. Depois da minha primeira massagem tântrica, o meu corpo nunca mais foi o mesmo. Depois das práticas que eu comecei a vivenciar lá, tudo mudou na minha vida. A forma como eu vivia, a forma como eu me relacionava com a existência, com a vida, com as pessoas. E aí aquilo me encantou e eu mergulhei. Mas aí eu voltei para Ouro Preto, daí falei, putz, 6 anos dentro da UFOP. No último semestre, eu fui para lá passar 20 dias nas minhas férias, que eu ia entrar para o último semestre. Aí eu falei, putz,
6 anos dando sangue, suor e lágrima dentro da UFOP, né? Eu quero trabalhar na área ambiental. Eu tinha o sonho de trabalhar na área ambiental. Então, eu fiquei conciliando as coisas. Eu terminei o meu curso, eu comecei a trabalhar na área ambiental, ao mesmo tempo que eu mergulhava nos cursos e nos workshops de Tantra, de respiração, de renascimento, de meditações ativas. E aí eu fiquei um tempo conciliando isso, fazendo as duas coisas. Mas teve um momento que eu falei, putz, a minha transformação, o meu processo foi tão legal, foi tão intenso, foi tão transformador, que eu quero levar isso para outras pessoas. E aí eu decidi me tornar terapeuta tântrica e conciliar as duas áreas, ser engenheira ambiental e ser terapeuta tântrica. Então, eu comecei a fazer os cursos para me tornar terapeuta, mas quando eu de fato me formei como terapeuta e comecei a trabalhar como terapeuta, durou 2 meses. Aí eu saí da área ambiental e mergulhei nesse trabalho com as terapias corporais, porque a minha realização foi toda ali. Sim, nossa, muito legal isso, porque assim, sair dessa pressão de faculdade, estar ali, né, inserida naquele contexto e ir para o mundo novo, é quando parece que a gente realmente, assim, abre um universo paralelo. Você fala assim, olha, mas isso estava aqui o tempo todo e ninguém me falou nada? Como assim? Né? Que a gente às vezes passa por muitos problemas de ansiedade e tudo mais e não se dá conta. Mas eu tenho certeza... Ô, Ana, eu tinha, quando eu estava na faculdade, né, em Ouro Preto, com 22 anos, eu tinha dor no peito, de ansiedade, de estresse. Eu falei, gente, com 30 anos eu morro, porque eu tô com 22 com dor no peito. E aí, um grande ensinamento que, quando eu entrei para o Tantra e saí daquela vida, né, da engenharia, um grande ensinamento que eu peguei foi assim, dentro da universidade, daquele sistema que eu vivia da engenharia, a gente aprendia na pressão, na porrada, na dor. Sim. E no Tantra, a gente aprende no prazer, na gostosura de se conectar com a vida. Não precisa falar mais nada. No Tantra, a gente aprende no prazer, a gente aprende no êxtase que está no nosso corpo. Então, aqui, aprender no prazer foi algo que transformou a minha vida, né? Ah, eu faço ideia. Mas, Bígia, antes da gente chegar no prazer, vamos continuar aqui nas nossas preliminares, assim, né? Para ficar tudo mais gostoso. Eu queria que você me falasse o seguinte, que você falou que você estava formando em engenharia ambiental, e aí o Tantra revolucionou sua vida, você decidiu ser terapeuta e fez essa decisão em menos de 2 meses. O que leva a crer que, uma coisa, o Tantra então é caro, porque compensa largar a engenharia para ir fazer isso. Como que foi essa transição, em termos assim, né, até mesmo de decidir isso pessoalmente, profissionalmente, com a sua família? Foi de boa? Foi tipo assim, não, mãe, eu vou dar conta de pagar as contas, fica tranquila. Como é que foi isso? Então, isso sempre foi uma incógnita, né? Assim, quando a gente começa. Só que aí comigo foi o seguinte, quando eu decidi, né, largar a engenharia ambiental e ser terapeuta tântrica, o que pesou foi a consciência de o que eu vou fazer com o meu diploma. Eu sofri tudo aquilo dentro da universidade para pôr o meu diploma na gaveta. Então foi essa a ideia que bateu. E foi também o que pesou para minha mãe entender. Então isso foi o que eu escutei da minha mãe. Você vai fazer o que com o seu diploma? Você vai jogar seu diploma pelos ares? Sabe? Então isso foi uma coisa que pesou. Poxa, e o meu diploma? E tudo que eu dediquei? E tudo que eu sofri lá? Sabe? Mas aí a realização de ser terapeuta estava sendo algo que estava mexendo tanto comigo que eu falei, cara, esse diploma vai para a gaveta e eu vou viver isso. E a questão financeira foi algo que pesou a favor, porque o que aconteceu? Como eu estava começando o trabalho na engenharia ambiental, eu não ganhava como engenheira ainda e tá tudo bem. Sim. Eu estava começando, eu estava no meu primeiro emprego. E aí, quando eu comecei a trabalhar com Tantra de forma reduzida, em uma carga horária reduzida, porque eu tinha o outro emprego, né?
em 2 semanas eu ganhei o que eu ganhava o mês inteiro trabalhando como engenheira ambiental. E Então eu isso em falei, Minas opa, Gerais, né? Em BH. e em BH, que as pessoas têm uma cabeça mais fechada. Então pensei assim, opa, se eu ficar o mês inteiro aqui, as coisas vão funcionar no financeiro. E aí eu tô realizada, eu tô feliz, eu tô fazendo algo que realmente eu amo, que realmente faz a minha energia vibrar. Eu fui com toda a confiança, eu fui com toda a certeza que esse era o meu caminho. Ai, não, maravilhoso isso. E ó, palmas pra você, viu? Porque não é todo mundo que tem um sonho, que descobre alguma coisa e fala assim, ó, você quer saber? Eu vou. E se der medo, eu vou com medo mesmo. E ter essa coragem realmente, né? Agora, quando você falou que trabalhar nesse mercado, exatamente em Minas Gerais, é complicado, assim, eu imagino, porque o mineiro realmente tem uma mente mais fechada muitas vezes. Conta um pouco pra gente como que funciona isso, assim, né? A pessoa, há muito estereótipo ainda em relação ao Tantra. Quando eu, por exemplo, comecei a conversar com você, eu achava, e olha que os meus amigos que estão aí online acompanhando a gente vão ser testemunhas de que a Ana só fala de sexo, tudo pra Ana é sexo, isso e aquilo outro. Porque, gente, sexo é uma delícia, gozar é a coisa mais maravilhosa que tem. E o que acontece, e eu não sabia, é que o Tantra não necessariamente é uma coisa que você faz com os casais. É uma coisa que Não, acontece individualmente, você me contou. Então, como é que é exatamente isso? isso. Como que Tá, é isso aí em Minas? E para todo mundo que está assistindo, porque tem gente daqui da Califórnia, de outros lugares do tá, Brasil, beleza. do mundo. Mas esses estereótipos, fala um pouquinho pra gente começar a entrar realmente a coisa do Tantra em si. Tá bom. Bom, então, é o seguinte, quando eu digo todo mundo, ocidental, tá? Todo mundo do Ocidente teve uma educação sexual muito reprimida, muito na base da repressão, onde a gente é ensinado a não se tocar, a não sentir prazer e a fazer tudo isso de uma forma até escondida, entre 4 paredes. Por exemplo, uma criança, quando ela é pega pelos pais se tocando, ela passa por um processo de repressão, onde ela escuta, não pode, é proibido, tira a mão daí. E a gente é ensinado a lidar com o nosso corpo e com a nossa sexualidade de uma forma muito reprimida e de uma forma muito distorcida. Sim. E em Minas, isso é mais ainda. Então, a gente cresce com muitos tabus ligados à sexualidade, com muitos tabus ligados à nossa relação com o corpo e à nossa relação com o prazer. E isso, assim, isso é geral. Então, assim, até quando alguém diz assim, mas eu não tenho nenhum trauma, eu não tenho nenhum tabu, eu sou muito aberto. Quando a gente vai conversar com a pessoa, fazer um trabalho que leva a pessoa para uma experiência de intimidade, de vulnerabilidade, de autoconhecimento profundo, a gente começa a puxar várias coisas do inconsciente e ver toda essa repressão e toda essa distorção da sexualidade instalada em todo mundo. E Minas Gerais é ainda de uma forma mais profunda ainda do que outros estados que as pessoas ainda conseguem ser mais aberta. Então, isso vem da nossa criação, isso vem da nossa infância, isso vem de séculos, de uma tradição de religiões que impõem o controle da população, o controle da massa, por um controle da sexualidade. Por que isso, gente? Porque energia sexual é poder. O nosso poder, o nosso empoderamento como seres despertos, como seres acordados, passa pelo contato pleno com a nossa sexualidade, com a nossa energia sexual, com o nosso potencial orgástico. Então, isso já vem de muitos séculos como um meio de dominação mesmo, como uma forma de dominar as pessoas, de alienar as pessoas para manterem elas dentro de um sistema, entende? Então, assim,
todo mundo tem muito tabu em relação a isso, porque essa foi a nossa educação de base. Todo mundo passou pela mesma educação de não pode, não toca aí, não faz isso, sabe? E, menina, eu lembro, minha mãe acho que tá aqui assistindo a gente, ela vai lembrar que eu, Ana Clara, não sei se dá pra vocês me verem, se eu assistisse televisão com a perna aberta aqui, fecha essas pernas, menina, que coisa mais feia, isso, ficar sentada com as pernas abertas desse jeito. Aí eu te pergunto, se eu, criança, estava sendo repreendida ali pela minha mãe, assisti televisão com a perna aberta, e eu não estava colocando sexualização, eu não tinha noção nenhuma daquilo. Como é que eu vou criar vontade ou interesse de colocar o que eu tenho no meio das pernas, se eu não posso nem abrir a minha perna? Então, a gente, muitas vezes, cresce ali, vai tomar banho, se lava bonitinho, ou, né, ali, esse é o seu contato, geralmente, com a sua sexualidade. Mas isso a gente está falando da sexualidade bem focada nas genitais, né? E eu sei que o Tantra não tá... Então, assim, tá e não tá, né? As primeiras sessões do Tantra vai tratar exatamente dessa questão da energia nas genitálias, não é isso? Então, deixa eu explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente entender melhor. O Tantra, vamos falar um pouquinho do que é o Tantra. O Tantra, ele é um caminho de iluminação, ele é uma ciência de iluminação, uma ciência que estuda e explora os campos energéticos do corpo, a energia sexual, a bioeletricidade, os chakras, os nossos chakras, centros energéticos que nós temos ao longo da coluna. Sendo o Tantra uma ciência, um caminho de iluminação, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ele vai nos colocar em contato com aquilo que a gente precisa curar para se desenvolver e para passar por um processo de expansão de consciência. Na nossa sociedade, onde a gente mais tem coisas mal resolvidas e distorcidas, ou pela repressão, ou pela banalização, ou pela compulsão, é a sexualidade. Por isso que aqui pra gente, no Ocidente, o Tantra, ele bate tanto nessa tecla de exploração, de contato pleno com a sexualidade, porque é onde a gente mais tem coisas mal resolvidas. Então, a gente precisa de passar por um processo de desconectar a sexualidade do contexto sexual, erótico e sensual e reconectar a nossa sexualidade com um processo espiritual, um religare com a nossa espiritualidade. Então, por isso, aqui o Tantra ele vai muito para essa questão da sexualidade. Mas ele não é só isso. Ele é muito isso aqui para a gente, mas ele não é só isso. Ele é um caminho de autoconhecimento e de expansão de consciência. Uhum. Agora, quando você fala assim, espiritualidade, eu tenho certeza que muita gente vai, talvez, entender como religião. Aí eu te pergunto até assim, sua família, quando você falou, vou pro Tantra, gerou alguma coisa assim, nossa, uma seita, é uma coisa que serve o demônio, né? Porque você vai... Tem gente que pensa isso, de verdade. Fala assim, nossa, olha isso. A pessoa falando sobre Tantra. Até eu mesma, minha família é super católica. Eu tenho muitas né, pessoas e não quero nem tô falando para entrar na questão da religião, mas assim, espiritualidade e religião, duas coisas separadas ou duas coisas juntas? Não, é totalmente diferente. A religião, ela é um meio ali, né, de levar as pessoas em processos de crenças, onde as pessoas elas vão ter experiências de se conectar com o divino através de um intermediário e através de regras e crenças que são trazidas através de escrituras que inclusive foram escritas pelos homens. A espiritualidade é a ligação direta com o divino.
em experiências individuais, onde não existe intermediário entre a pessoa e Deus, e o divino, e o universo, o cosmos, como a pessoa quiser chamar. Então, são coisas completamente diferentes, né? A espiritualidade é a sua experiência direta com o universo, com o divino, com o cosmos, com o infinito. Não tem nada a ver com religião. E, infelizmente, inclusive se tem pessoas muito religiosas, né, aqui na sala, podem até se sentir, né, um pouco aí cutucada com algumas falas minhas nesse sentido, mas assim... Minha irmã tá querendo a gente. Mas assim, muitas vezes a religião, ela impede a pessoa de ter uma experiência direta com Deus. Porque uma pessoa que tem uma experiência direta com Deus, ela sai do sistema, ela se empodera, ela se ilumina, ela acorda, ela desperta. Sim. E ela sai de um sistema de manipulação e de crenças que são trazidas de fora. Porque na religião, as verdades, elas são trazidas de fora. Existe um intermediário que te traz verdades. Né? No Tantra, em experiências de conexão espiritual, em processos de autoconhecimento, você passa por experiências para você se conectar com a sua própria verdade, você descobrir qual é a sua verdade num processo seu, num processo individual seu. Essa semana mesmo, quem me segue aqui no Instagram, essa semana mesmo eu estava terminando de ler um livro sobre autoconhecimento e eu coloquei algumas falas sobre isso, alguns trechos do livro, dei um print. Eu vou pôr isso de novo. Para quem está aqui e segue só a Ana, me segue também que eu vou pôr isso de novo, tá? Eu pus uns trechos de livro que falava sobre a diferença entre religião e espiritualidade, tá? Eu vou pôr isso de novo. Ótimo. A Lisa Pimentel tá aqui comentando que ela é muito religiosa e isso não atrapalha ela. E que bom, né? Eu acho assim, a nossa iluminação, ela acontece exatamente nesse processo de se tocar e tal. Para quem ainda não tá, eu achava, inclusive, que o Tantra, gente, antes de conhecer a Bija, era uma coisa que você precisava estar no nível avançado de conhecimento do seu corpo. Você já precisava se entender, seja como mulher, como bissexual, como gay, como lésbica, como trans, do jeito que você quisesse se entender. E aí você passaria a explorar a sua sexualidade e buscar uma outra potência que o Tantra talvez te apresentaria. E aí a Bija me mostrou que não precisa ser nessa ordem. E essa descoberta, quando ela falou que o caminho de iluminação, né? Porque às vezes a gente fala assim, o caminho de iluminação fica parecendo realmente religião, né? Fica assim, tá, mas o que é isso? É uma luz que sai do céu? O que é exatamente? Um exemplo básico que eu vou dar aqui é a Leide, que a minha amiga tá aqui nessa live, ela vai lembrar. Tomar um banho no escuro é um exercício super fácil, qualquer um pode fazer, né? Tenha certeza, tome todas as precauções, conheça o seu banheiro para você não cair, não acontecer nenhum acidente. Mas só de tomar um banho no escuro, você tem uma sensibilidade diferente do seu corpo. É um exercício que dá para todo mundo fazer hoje, antes de ir para a cama, né? Antes de dormir. Tomar um banho no escuro, se tocar, entender as respostas, né, que o seu corpo te dá a partir daquilo ali. Quando você estava falando, Bija, da sexualidade ser a parte que a gente geralmente tem tanta opressão e por isso tem tantos traumas ali associados, eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que a gente conversou do corpo físico ser o último a sentir. O que é isso? Por que a nossa sexualidade é a última parte que sente a coisa? Bom, só complementando aí um pouquinho antes do que você disse, o Tantra a gente explora experiências sensoriais. Então, a gente explora o poder dos sentidos do nosso corpo, né? Então, essa experiência aí do banho, né, é uma experiência sensorial, uma experiência tântrica, né, de você se interiorizar e se conectar com o seu corpo. E aí, pegando esse gancho do que você está falando, né, o nosso corpo físico,
ele é o nosso corpo mais denso, ele é o corpo matéria, né? E aí, dentro dessa ciência materialista, assim, que nós temos hoje em dia, né? O corpo físico é o único que a gente vê, né? Para quem é clarividente, não. Para quem é clarividente, vê outros corpos, mas enfim. Isso criou na gente uma crença de que ele é o único que existe, né? Só que a gente tem vários corpos, a gente tem corpos mais sutis, a gente tem o corpo físico, mas a gente tem o corpo mental, o corpo emocional, o corpo astral. A gente tem, nós somos uma complexidade, E aí, como o corpo físico, ele é o corpo mais denso, né? Ele é a matéria mais densa, ele é o último a sentir e a reverberar alguma coisa. Então, o que isso significa na prática para a gente entender? Quando a gente está com algum problema de saúde, quando a gente manifesta alguma dor, alguma inflamação, alguma infecção, e o nosso corpo físico está manifestando isso, é porque alguma coisa já aconteceu nos corpos mais sutis. No corpo mental, no corpo emocional, no espiritual. E aí o corpo físico, ele é o último a sentir. E aí o que acontece na nossa sociedade, né? Quando eu falo em iluminar, quando eu falo em despertar, são pessoas que saem desse sistema que toda hora eu menciono. Por exemplo, como eu vou mencionar agora. O que acontece quando a gente está doente? Ou quando a gente está com uma dor que for, uma cólica, uma dor de cabeça, qualquer coisa, uma dor, uma inflamação na garganta, que é coisa muito comum pra gente, né? A gente atravessa a rua, vai na farmácia, compra um remédio e se anestesia. A gente anestesia a dor e a gente não olha para dentro para tentar entender o que está acontecendo no meu emocional, no meu mental, no meu espiritual, que fez que o meu corpo tivesse essa resposta. Então, assim, isso é um toque para quem está na busca de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Cara, conecta com o seu corpo. O corpo, ele é uma alavanca de desenvolvimento espiritual. Então, quando o corpo te dá um sinal, quando ele fala alguma coisa, é porque alguma coisa já está acontecendo nos corpos mais sutis. Há muito tempo. E eu acho assim, quando eu tenho uma dor, eu falo, aqui nos Estados Unidos tem uma cultura muito grande do pessoal, quase assim, o hipocondríaco. Eu lembro, logo quando eu cheguei aqui, eu falava que eu tinha uma dor de cabeça, a pessoa me perguntava assim, quantos comprimidos você quer? Eu falava, oi? Um só, gente. No Brasil a gente tem um Neosaldina, um Anadol, um Doril, né? Não tem isso. Mas aqui eles têm muito isso focado em tomar remédio e tal. E aí eu comecei a entender, trabalhando com terapias holísticas e tudo mais, que a dor é uma benção. É o seu corpo falando para você, oi, me escuta aqui, nós estamos com um probleminha aqui, dá uma olhada. Porque dá uma atenção. É atenção. Se o seu carro, é um exemplo clássico que eu dou, se o seu carro tá com pneu murcho, o que você vai fazer? Você vai levar no mecânico, você vai colocar ar, você vai precisar talvez trocar o seu pneu, né? Porque você precisa do carro funcionando bem e em segurança para você ir de um lugar a outro. O seu corpo tá com você o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias da semana, e às vezes a gente não faz esse tempo para levar o nosso corpo no mecânico e cuidar dele, né? E aí no mecânico pode ser, claro, o autoconhecimento, pode ser também buscando uma terapia, como a terapia corporal, como o Tantra, como tantas outras coisas que acontecem, né? Sim, porque o nosso corpo, ele somatiza tudo, né? E às vezes a gente desenvolve algo que é crônico. Tem pessoas que sofrem de enxaqueca quase que diárias. Tem mulheres que chegam a desmaiar de dor na cólica, de dor de cólica. Eu conheço mulheres, eu já atendi com a terapia tântrica mulheres que chegam a perder a consciência de tanta dor na cólica ou por enxaqueca. Sim. Enfim. Isso fica crônico porque a gente não tá olhando mesmo para trás e para dentro.
Agora, Bija, eu tenho certeza que às vezes vai ter gente aqui assistindo a gente pensando assim, tá, beleza, mas e se eu tô com uma dor e eu vou no médico? O médico sabe exatamente o que está acontecendo no meu corpo, né? Aí tem pelo menos duas coisas que eu quero levar o pessoal para refletir. Uma, aquilo que eu falei lá atrás. Você é a única pessoa que está no seu corpo 24 horas por dia, 7 dias a semana. O maior especialista no corpo é você. E se você não é esse especialista ainda, tudo bem, você pode entrar nesse processo de autoconhecimento e se descobrir. Agora, por que a gente tem essa tendência em dar tanta confiança para o médico, para o farmacêutico, para a autoridade ali da saúde? E alguém talvez vai entrar aqui e ver assim, gente, Ana Clara conversando com a menina ali, ó, novinha, o que essa menina sabe de dor? O que essa menina sabe de corpo, de falar que vai tratar de uma doença? Fala para mim, Bija, como que a gente cria essa confiança, né, de autoridade que a terapia corporal pode trazer e que a sua experiência pode trazer para tratar dessas questões? É o processo de autoconhecimento, é o processo de você. Isso não vai acontecer de um dia para o outro. Isso é um processo de você conhecer o seu corpo, de você conhecer sobre os seus conteúdos emocionais, sobre os seus conteúdos mentais, de você se perceber mesmo. É um processo de autoconhecimento profundo e é uma caminhada. Quando você começa, né? Quando você começa a fazer isso, fala, não, beleza, eu vou começar a fazer isso. Então você começa a dar ouvido e dar atenção aos sinais que o seu corpo te traz. Qualquer coisa que saia do equilíbrio, qualquer dor, qualquer infecção, qualquer inflamação que aconteça, da mais leve a mais grave, começa a estabelecer uma comunicação com o seu corpo, com você mesmo. Então, beleza, você vai procurar um médico porque você ainda confia mais no que o médico vai te dizer do que a sua própria intuição está te dizendo. Tudo bem, a medicina ela salva vidas, a gente sabe disso, Claro, né? Não é para também só jogar pedras, mas a questão é que antes de você simplesmente remediar algo, para um pouquinho, olha para dentro e fala, o que está acontecendo no meu campo emocional? O que está acontecendo no meu campo mental? Qual é o tipo de pensamento que tem passado pela minha cabeça ao longo do dia? Sim, escrever sobre tudo isso que você sente, que você pensa, e começa a conversar com o seu corpo. Então, você, se está difícil, pede para o seu corpo num processo meditativo, para um pouquinho, medita, vai para um tempo de silêncio e fala, me dá sinais do que significa essa dor. Me dá sinais do que está acontecendo que eu não estou enxergando, que eu não estou percebendo. Eu posso falar por experiência própria, né? Tem algumas pessoas até que se assustam um pouco quando eu falo isso, mas eu parei de tomar remédio. Deve ter uns 4 anos que eu tomei essa decisão e que eu não tomo remédio. E aí, às vezes, quando eu compartilho isso com alguém, a pessoa fala comigo, mas e se você adoecer? Eu falo, mas eu não adoeço. Mas se você passar mal, eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou dormir, eu vou meditar, eu vou descansar, eu vou cuidar da minha alimentação e eu vou entender o que está acontecendo, que eu estou passando mal, que eu estou tendo uma dor ou uma infecção. Então, assim, tem mais ou menos 4 anos que eu não tomo remédio. E claro que aconteceu nesses 4 anos de eu ter processos de passar mal por algum motivo, de sentir, sei lá, dor de cabeça ou dor de garganta, inflamar. E o que eu fiz foi parar, dormir, meditar, descansar, me alimentar melhor e olhar para o emocional e para o mental que provocou aquilo. E de todas as vezes eu saí disso sem ter que ir no hospital ou sem ter que me medicar. Então, assim, mas foi de um dia para o outro? Não. Eu comecei uma caminhada de autoconhecimento e de entender o meu corpo dessa forma já há anos. Então, assim, todo mundo pode estabelecer uma comunicação com o seu corpo a esse ponto de entender plenamente os sinais que ele traz. E é claro que vai ter situações que talvez a gente precise de uma medicação ou de um apoio médico, mas são poucas perto do que a gente faz, né? De a cada dorzinha a gente atravessar a rua e se anestesiar.
E hoje em dia, o que a gente tem assim em crescente, potente, é o consumo de antidepressivos e ansiolíticos. As pessoas estão tomando remédio para dormir, as pessoas estão tomando remédio para acordar, as pessoas estão tomando remédio para tudo. Para tudo, elas estão se anestesiando constantemente e não olhando para dentro. A gente precisa de acordar para essa reconexão com o nosso interior. E falando dessa reconexão, eu acho muito maravilhoso a gente tocar um pouco na energia feminina, né? Porque essa coisa da gente focar no nosso, até mesmo aqui, né? Vou fazer um chá de ervas, vou fazer uma minha poçãozinha. Às vezes, né, a mulher é vista como bruxa, e era vista como bruxa, né, no passado, principalmente. Fala um pouco sobre isso, sobre essa conexão com o nosso eu feminino, com a intuição, perceber essa feminilidade como um poder realmente mágico, né? Sim, tá. Eu vou falar sobre isso, mas só um pouquinho aqui. Pessoal, eu não consigo, às vezes, ficar acompanhando as perguntas e todo mundo que fala aqui. Então, se às vezes eu vou falando, e desculpa se a gente está pulando algumas perguntas, qualquer coisa, você também me dá um toque, Ana, porque sim. Eu não consigo acompanhar tudo, tá bom? Tá, antes da gente, então, falar da questão do feminino, porque era uma questão já que eu acho que a gente não entrou tanto no Vamos tanto. falar disso. Sim, a gente vai falar, mas tem uma coisinha aqui que eu tinha até anotado. Quando você me falou, né, sobre a primeira vez que você vai numa sessão, você faz uma das coisas chamada escuta acolhedora. Eu queria que você desse um panorama para quem nunca fez uma sessão de Tantra, entender o que esperar. Entendeu? Vou chegar beleza. Lá, vou ficar pelado, como é que é isso? Vão começar a me tocar. Explica pra gente, assim, bem sem, né, sem jargão, sem nada, contando de verdade, para todo mundo entender o que é esse Tantra na verdade. Tá. O processo da terapia tântrica, ele é composto por várias ferramentas. A gente tem a massagem tântrica, que é uma das ferramentas que a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre ela, mas a gente também tem ferramentas como as meditações tântricas e também as terapias de respiração. Quando uma pessoa ela chega, às vezes ela já chega buscando algum desses trabalhos específicos, ou às vezes ela chega sem buscar, sem saber o que fazer e o terapeuta conduz. O terapeuta conduz como? Essa escuta acolhedora, ela significa ouvir da pessoa o que a pessoa está vivenciando na vida dela e especialmente na sexualidade dela que levou ela a buscar esse trabalho, né? Então, muitas vezes a pessoa vai começar a falar sobre questões ligadas à sexualidade, ao próprio corpo, à própria autoestima, a forma como se relaciona com outras pessoas, sexualmente falando, afetivamente falando, que ela nunca teve liberdade para falar com ninguém, ou que ela nunca teve coragem de aprofundar tanto, porque geralmente em grupos de amigos ou em núcleos familiares, essas falas elas vêm com uma pegada de julgamento ou de piada. Total. Né? Então, quantas vezes a gente está num grupo de amigos, e começa a falar alguma coisa íntima do seu interior, e aquilo vem com uma dose de julgamento, ou vem com uma dose de piada, ou sabe, tipo, não tem muita abertura para falar, ou não tem muito um campo de consciência ou de um acolhimento para lidar com aquele assunto que está surgindo. E não porque falte amor num grupo de amigos ou no núcleo familiar, mas é porque todo mundo tem as mesmas questões, todo mundo tem os mesmos problemas de lidar com a sexualidade. Então, dentro de um ambiente terapêutico da terapia tântrica, né, o terapeuta, eu como terapeuta, eu consigo trazer essa energia do acolhimento, da amorosidade, do respeito e do não julgamento, para que a pessoa fale aquilo que ela está vivenciando. E a maioria das pessoas trazem problemas de disfunção sexual,
As Uhum. mulheres, muitas vezes, elas trazem questões ligadas à anorgasmia, à dificuldade de sentir orgasmo, à dificuldade de sentir prazer, ou problemas mais graves ainda, como vaginismo e dispareunia, que é a dificuldade de ser penetrada, ou a incapacidade de ter a penetração. E os homens trazem problemas como ejaculação precoce, Uhum. disfunção erétil, ou o que a gente chama de ejaculação retardada, que é a dificuldade de chegar na ejaculação e de ter um orgasmo. Então, essas disfunções sexuais, elas são trazidas porque a gente traz esse ambiente acolhedor, de respeito e de não julgamento. E aí, do que a pessoa traz, a gente vai falar, beleza, vamos fazer um trabalho corporal, um trabalho com a terapia corporal. E aí, esse trabalho pode ser aqueles que eu mencionei, meditação, respiração ou massagem tântrica, que são os componentes da terapia tântrica. E aí, né, vamos falar um pouquinho da massagem tântrica, que a gente ficou de falar. Ela é uma experiência onde a gente lida diretamente com a energia sexual, com o poder, com a potência da energia sexual e da energia orgástica, num contexto que não é sexual, num contexto que não é erótico ou sensual, mas que é no contexto do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, onde a gente se conecta com essa energia como uma potência de vida, como uma energia vital, uma energia de criação, uma energia que cria vidas. A energia Uhum. sexual, ela cria vidas. Imagina o que ela não pode fazer numa vida que já existe, se ela for bem usada. Então, na massagem tântrica e nas terapias tântricas, a gente vai trabalhar uma mobilização energética, uma expansão da energia sexual além dos genitais, porque é no genital que ela nasce, é lá que ela nasce. Então, a gente inclui o toque genital quando a pessoa está preparada. Se a pessoa não quer toque genital, não tem toque genital, tem apenas toque corporal, tá bom? Para expandir essa energia por todos os chakras, fazer com que essa energia suba pela coluna vertebral. E quando ela É faz esse tipo caminho de descentralizar essa ascensão, energia sexual, é isso? isso, de genitalizar essa energia sexual. Ela nasce nos Adorei. genitais, mas ela tem potencial para se expandir pelo corpo inteiro. E quando ela faz isso, ela faz naturalmente um caminho natural. Naturalmente, um caminho natural de ascensão pela coluna vertebral e passando por todos os 7 principais chakras que a gente tem ao longo da coluna vertebral, levando a pessoa numa experiência de expansão de consciência, de cura, de autodesenvolvimento, até de transe, até de supraconsciência, de conexão com a própria espiritualidade. Então, tudo isso pode acontecer a partir do momento que a gente mexe com energia sexual na base, no Uhum. corpo e no genital. Nossa, maravilhoso. Isso aí eu tenho certeza que ficou bem claro para uma galera, porque a gente geralmente associa tantra, sexo, casais, pelados, e é muito mais do que isso. A Nayara está aqui perguntando como a gente faz essa escuta profunda das emoções. Tá, é um processo de treinamento, viu, Nayara, né? E para todo mundo que está ouvindo, é um processo de você treinar um estado de presença e um estado de interiorização. Então, quando você está sentindo algo, para o processo reativo, o processo de luta ou de fuga daquilo que você está sentindo e acolhe aquilo que você está sentindo. Então, vamos supor, passei por uma situação e eu estou sentindo raiva. Estou sentindo raiva. Ao invés de eu deixar essa raiva me guiar no meu comportamento, que pode ser reativo, eu vou parar e vou olhar para essa raiva e falar, ok, eu estou sentindo isso. Deixa eu acolher o que eu estou sentindo, deixa eu integrar o que eu estou sentindo, deixa eu parar, sentir, processar, para depois eu agir. Então, esse processo de acolher o conteúdo emocional que surge em determinadas situações
processo de treinamento de você trazer presença ao que está acontecendo e não ser reativa, de já sair fazendo alguma coisa com aquilo que você está sentindo. Então, é um hábito que você vai pegando, é um treinamento a cada emoção que surge. Olha, o pessoal tá falando aqui que o meu som tá baixo. Eu não sei se tá no máximo Você tá com aqui fone? no meu celular. Fala então Não. mais pertinho. Para mim tá ok. Pessoal, aumenta o som do celular aí também, tá? Sem quem tá sentindo que tá baixo, vê se tá no máximo. Deixa eu chegar aqui bem mais perto. Mas aqui tem um pessoal também falando, né, pra gente deixar a live salva. A gente vai deixar assim. Muito obrigada a todo mundo que tá comentando. A gente optou por deixar os comentários abertos para que a gente possa realmente ter essa interação, né? As pessoas aqui falando, minha irmã falou que o áudio tá legal, Vanusa, legal demais essa live, ótimo, beleza, gente, obrigada. Eu sei que a gente vai estar caminhando aqui para o final para a gente conseguir salvar a live, deixar ela disponível para todo mundo na IGTV. Aí, se a gente puder fechar falando dessa coisa do feminino, da intuição, do que é esse ser. A gente tem quanto tempo? Então, eu acho que como a gente começou às 3 da tarde lá no meu e veio para cá, acho que 3h20 mais ou menos, eu acho que o Instagram vai mostrar, mas eu não consigo ver exatamente. Tá. Mas vamos trabalhar. Eu vou falar. Eu acho que o Instagram eu vou falar avisa. Eu acho que... Tá. Ai, que legal. Mariana falando que live incrível. Obrigada pelo conteúdo. Meninas, façam mais. Gente, obrigada. Vamos fazer a gente vai mais. continuar aqui. Vamos ler tudo. Mas muito, muito, muito obrigada para todo mundo que já participou, mandou coisas. E agora, eu sei que tem homens, tem mulheres aqui também. Vamos falar um pouquinho sobre essa energia feminina. Tá? É importante os homens também ficarem atentos, porque, primeiro, homem e mulher têm energia feminina e masculina dentro de si, tá? Nós temos as duas energias. Então, assim, para a gente fechar falando sobre esse assunto, a energia feminina, né? Ela é uma energia de criação. Ela é uma energia que cria coisas, né? E aí esse processo que a gente está vendo muito da mulher se empoderar e se conectar com o seu feminino, é se conectar com a essência do que é a energia feminina, que são características como a energia de criação, a energia da amorosidade, a energia do afeto. E isso é um processo que dentro da sociedade que a gente entrou, uma sociedade patriarcal e uma sociedade machista, né, que a gente foi tendo isso implantado ao longo de muitos séculos, o processo de se reconectar com a energia feminina é um processo que não deve só acontecer entre as mulheres, mas também entre os homens, de se conectarem com essas qualidades que são do feminino, que é a capacidade de tomar decisões dentro no campo da amorosidade, né? Dentro do campo, assim, de conexão emocional, né? De conexão com o afeto, de conexão com o amor, e esse potencial criativo também, né? Isso é até muito óbvio, né? É a mulher que dá a vida, é a mulher que cria uma nova vida. Então, a energia feminina, ela tem um poder de criação, enquanto a energia masculina, ela tem um poder de ação, de realização, de fazer as coisas acontecer. Então, por isso que dentro de nós, dentro do processo de autodesenvolvimento com o Tantra, é muito importante o momento em que acontece um equilíbrio entre a energia masculina e a energia feminina dentro do ser. Porque a gente vive hoje uma sociedade agressiva, violenta, preconceituosa, racista, porque a sociedade se desconectou do feminino, tanto os homens quanto as mulheres. E quem tem isso, essa capacidade de ensinar sobre amor, de ensinar sobre tomadas de decisão dentro do campo da amorosidade, é a energia feminina. Então a gente precisa de passar por um resgate disso, homens e mulheres. Isso empodera
especialmente o processo da mulher, o processo de empoderamento da mulher, ele passa por esse religar e por essa reconexão com a energia feminina. Isso passa pelo processo de reconexão com o seu corpo, com as suas emoções, com o seu processo intuitivo, porque também a intuição é uma qualidade do feminino. Sim. Com também a conexão com o seu ciclo menstrual, com a sua ciclicidade, com o seu sangue, com a sua cólica, com tudo que acontece no seu corpo, né, nesse ciclo, né? Então, isso é uma urgência da nossa sociedade. Sim, é tão maravilhoso isso. Eu, inclusive, sempre falo com a minha mãe, assim, porque tudo para ela fala assim, ah, Deus é pai. Eu falo, não, Deus é mãe. Deus é mãe, porque eu acho que é tão maravilhoso essa nossa capacidade de criar vidas, de inspirar os outros, né? Essa coisa do carinho e tal. E até mesmo o quanto que a gente aprende com as nossas mães, com as nossas avós. Aos poucos isso está se desconectando, né? A gente tem percebido. Para quem não assistiu o filme Coco, assiste, porque ele fala muito sobre isso, sobre os resgates, né? As nossas lembranças, as nossas histórias. Muito legal. E aí para pensar assim, essa coisa dos ensinamentos de vó mesmo. Ai, meu estômago tá meio esquisito. Ah, vou tomar um boldo. Vou tomar, ouvir realmente e buscar soluções na natureza. Vocês acham que é por acaso que a gente fala mãe natureza? Olha isso, é uma coisa muito linda. E isso é uma reconexão. Pode terminar, Exato. Ana. Não, as nossas ervas, o filme Coco, é assim também em português, né? É Coco, só isso o nome. É um filme bem legal. Depois dá uma googada aí, Juliana, que tá perguntando. Mas, assim, eu dou um print na Netflix e ponho ele nos meus stories. Tem muita gente. Só coco. C-O-C-O. Igual o coco, água de coco. Coco, só isso. Mas, enfim, a gente vai encerrar por aqui falando sobre energia feminina, sobre essa reconexão. Por favor, sigam a Bija para o pessoal que está aí na minha comunidade. Pessoal da comunidade da Bija também, me sigam de volta. Ana Clara Ottoni, Bicam Odara. Na quinta-feira, para quem está interessado nessa coisa da feminilidade, eu vou conversar com a Juliana Malvassi, que a gente vai falar sobre mandala lunar, sobre menstruação, sobre essa conexão com o feminino também. Aromaterapia, vai ser uma live bem legal também, às 15h. Tá? E, Bija, se você tem também algum outro recado, muito obrigada a todo mundo que assistiu, mãe, todo mundo. A gente tem que acabar para a gente conseguir salvar, meninas. Vai dar 57 minutos aqui agora. Então vamos então. Bom, então, pessoal, a gente vai fazer mais live, tá? Sim. Super rendeu, eu nem senti o tempo passando. A minha mãe também tá aqui, ó. Beijo, mãe. Beijo para todo mundo que tá aqui. A gente vai salvar essa live e a gente vai fazer outras. Então, a gente sempre vai divulgar. Então, segue aí todo mundo, segue eu, segue a Ana, que a gente vai compartilhar, tá bom? Muito obrigada. Beijos. Obrigada. Gratidão pela presença de todos. Gratidão. Odarizem-se. Salva aí, Bija, pra gente.